Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. Agora é lei. As servidoras públicas do DF vão poder se afastar do trabalho se comprovarem sintomas graves durante o período menstrual. A licença pode ser de até 3 dias consecutivos por mês. Estudos mostram que até 15% das mulheres têm a rotina prejudicada por sintomas como fortes cólicas, dores de cabeça e pelo corpo. Sobre esse assunto e a saúde da mulher como um todo, a gente conversa agora com a ginecologista, doutora Mariana Mendes. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, Obrigada pelo convite, fico muito honrada de participar desse programa. A gente é que se sente honrada e falar sobre a saúde da mulher no mês da mulher, sobretudo, tão importante, né? É muito simbólico, é maravilhoso essa oportunidade que vocês estão dando para a gente conseguir falar sobre temas tão importantes da saúde da mulher, que muitas vezes é deixada de lado, não é? E tão incompreendido ainda, né? A gente deu essa notícia no jornal que a gente apresenta aqui, ao vivo, né, no Band Cidade, e aí teve um telespectador, alguns telespectadores, sobretudo homens, que não compreendem ainda a natureza da mulher, enfim, as dores pelas quais nós passamos. Uhum. E aí eu lembro que ele falou assim, mas isso aí é uma injustiça, enfim. Não julgo, porque a saúde da mulher, as questões da mulher ainda são incompreendidas, né? Os homens não passam pelas cólicas menstruais, os homens, enfim, não sabem o que é essa dor. E aí eu queria saber de você, qual a importância dessa lei? Então, Renata, essa lei, ela vem falar pra gente que a mulher, ela tem o direito de ciclar, se ela quiser. O que é ciclar? O organismo feminino, ele é muito diferente do organismo masculino. Por quê? A testosterona masculina, ela praticamente se mantém linear a vida inteira do homem. Na mulher, não. Os nossos hormônios, eles mudam a cada mês. E principalmente se a gente está usando alguma medicação, se a gente está fazendo uso de alguma medicação, principalmente psiquiátrica, se a gente está com algum problema emocional na família, com relacionamento, no trabalho principalmente, ou se a gente tem inclusive alguma doença orgânica, por exemplo, ovário policístico, que altera essa parte hormonal. Sim. Porém, quando a gente vem falar da lei, a gente está dando direito para a mulher de ter um repouso nas cólicas. Sim. Esse período de cólica, ele é um período comum para todas as mulheres que ciclam, que têm ciclo menstrual. Por quê? O útero ele é um músculo, é um dos músculos mais fortes do corpo feminino e ele contrai. Essa dor, ela pode ser sentida mais ou menos. E isso vai depender também da sensibilidade da paciente. A gente usa no consultório uma escala de dor que a própria paciente fala pra gente. Ela vai de 0 a 10, sendo que de 8 a 10 já é classificado como uma dor intensa. Às vezes eu recebo algumas pacientes que falam assim, não, tá 11, 12, 15. Nossa. E isso é muito comum da gente também receber no pronto-socorro. Essa lei também fala de um direito do repouso, porque quando a gente tem uma dor tão intensa, muitas vezes são necessárias algumas medicações. E essas medicações, às vezes, são opioides e que deixam a paciente muito sonolenta, deixa a paciente num perigo no trabalho, principalmente se utilizar veículos, se utilizar máquinas, até às vezes o pensamento meio lentificado. Então, a produtividade da mulher também reduz. Pode ter um acidente até de trabalho. Exatamente, né? Exatamente. E a gente, no pronto-socorro, a gente tende a oferecer atestados, até mesmo no consultório, quando a gente recebe uma paciente em crise, né, durante uma consulta agendada, e a gente tende a oferecer esses atestados, mas algumas pacientes não querem esse atestado por medo. Sim, pela incompreensão no próprio ambiente de trabalho. Exatamente. E isso é muito ruim, porque você vive com medo e você começa a odiar o seu ciclo menstrual. É por isso que muitas vezes a paciente nem procura saber a causa, ela somente quer parar essas dores. Eu gosto de relembrar que saber a causa daquela dor é muito importante, porque não necessariamente ela é uma doença crônica. Ela pode ser derivada de alguma infecção, ela pode ser inclusive uma dor desencadeada por conta de uma ovulação um pouco mais dolorosa, porque a paciente está um pouco mais estressada ou não. Isso tudo vai depender de uma análise clínica muito aprofundada e de compreensão também, porque eu gosto de lembrar que acabou essa ideia de que sentir dor é normal. Exato. Isso aí você tocou num ponto extremamente importante, né? Porque existe uma cultura que faz a gente acreditar que sentir dor é normal e não é normal.
e faz também desacreditar da mulher, né? Ou então tem aquelas piadinhas extremamente machistas. Ah, deve estar naquele período. Isso aí, para quem não sabe, vou falar para vocês, homens, isso é extremamente machista falar isso da mulher. Se a mulher, se a mulher se impõe ou se a mulher fala alguma coisa de uma forma mais impositiva, né? Coisa que o homem constantemente está falando. Exatamente. Então, assim, se ele fala no nível 8, se a gente fala no nível 2... não, tá naqueles dias, ou enfim, são tantas piadas machistas que a gente quer fazer com que os homens compreendam, muitas vezes com carinho, com afeto, mas é importante os homens compreenderem que existe um machismo muito grande na nossa sociedade, que assim, nós somos diferentes, nós parimos, a gente faz com que o mundo tenha pessoas e é importante que os homens compreendam esse nosso lado. Nós somos diferentes e tá tudo bem sermos diferentes. A gente só quer ser compreendida. Exatamente. Existem, inclusive, alguns estudos que falam na parte emocional mesmo da mulher, que quando a mulher, eu vou deixar bem entre aspas, que ela se masculiniza nesse jeito de falar, desse jeito de agir, às vezes bloqueando por muito tempo o seu próprio ciclo menstrual, isso causa inúmeros problemas lá na frente. Então, tem relação, inclusive, com a paciente diminuindo níveis de estrogênio a ponto de diminuir também a questão do raciocínio ao longo da vida. Então, a partir dos 40 anos, a gente percebe um aumento de demência senil, às vezes correlacionado com essa parte emocional da paciente ter que se masculinizar, bem entre aspas, nesse ambiente de trabalho. E muitas vezes ela é obrigada a isso. Eu gosto de falar que a gente tem que, sim, se impor. A gente não tem que aceitar tudo. Tem que ser a menininha delicada sempre. Se esse for o seu jeito, tudo bem. Agora, se não for, não se martirize por isso. Tem que falar, tem que se expressar. Por que todo homem fala e ele é visto como o líder? Quando a gente fala, a gente é a histérica. Sim. Né? E eu gosto de falar isso para as minhas pacientes, porque a gente às vezes acha que a gente está sendo errada, e não é. Eu vou te dar um exemplo bem pessoal, né? Eu faço cirurgia e o ambiente cirúrgico, ele é um ambiente extremamente machista. É como se a gente comparasse níveis de liderança em empresas grandes, multinacionais, que eu tenho uma mulher que ela é líder e o restante todos são homens. Aquela mulher ali, ela vai ser desacreditada a maior parte do tempo e ela tem que se provar, no mínimo, 2 vezes mais competente, sendo que faz a mesma coisa. Sim. No nosso caso, eu trabalho com uma área que é a ginecologia, que ela já é vista meio com olhos tortos, assim, pelos cirurgiões. Não pelos clínicos, mas pelos cirurgiões. E quando a gente é mulher, nesse ambiente de trabalho, a gente tem que abdicar de muita coisa. Você, às vezes, abdicar de ter uma família. De não conseguir cuidar da sua família, porque você vai ter que se dedicar muito mais do que um médico cirurgião. É muito comum médicos cirurgiões terem vários filhos e a esposa... E quem cuida é a mulher. Quem cuida é a mulher. E a maior taxa de infertilidade e de perdas gestacionais está relacionado com mulheres cirurgiãs. Isso é um dado clínico. Isso é um dado, é estatística pura. E por que será? Porque a gente está num ambiente de extremo estresse, hostil pra caramba. A gente tem que, às vezes, brigar pelo óbvio, falar mais alto, falar mais grosso para poder ser compreendida, inclusive pela própria equipe, que muitas vezes é uma equipe feminina. Sim. Mas isso já está tão incutido que, exemplos, às vezes um médico, cirurgião, consegue uma sala primeiro do que eu. Se eu não for lá e brigar pela sala. Se eu não for lá e chegar muito mais cedo, brigar pela minha paciente. Então, a área, assim como várias outras, eu estou dando um exemplo que é meu pessoal. Que é que você vivencia. Exato, isso. que eu vivencio. Não é em todo local, não são todas as vezes, mas são algumas ocasiões que incomodam. Claro. Que fazem com que a gente não se sinta bem-vinda ali naquele lugar. E é um desgaste diário, É um desgaste emocional, é um desgaste diário, porque você já entra num ambiente, nesse caso da cirurgia, você já entra num ambiente que é muito hostil e você já entra estressado. Que era para ser muito tranquilo. Sim. Então, a briga nossa hoje na área médica é tornar também a ginecologia feminina.
A gente compreender que as médicas também são mulheres. E que a gente pode ter música no centro cirúrgico e que a gente pode acolher a família daquela paciente sem problema nenhum. Eu mesmo, a gente vê no consultório médicos super distantes, eu recebo todas as minhas pacientes com um abraço. Legal. E isso já muda muito, já muda o jeito que elas olham para mim, já muda o jeito que eu olho para elas. E o acolhimento, né? Acolhimento, e quem ele é não muito precisa importante. do acolhimento, sobretudo o paciente, né? Exatamente. E eu trabalho muito com pacientes com endometriose. Então, são pacientes que já têm... E é isso que eu vou querer falar. No próximo bloco, a gente vai falar sobre essa Beleza. questão da endometriose. Agora, a gente faz um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a possibilidade de afastamento do trabalho em casos de sintomas graves menstruais. A nossa entrevistada é a ginecologista, a doutora Mariana Mendes. Doutora, nós falávamos sobre a questão da dor, né? Que sentir dor não é normal. E muitas vezes, quando a mulher sente muita dor no período pré ou propriamente no período menstrual, ela pode estar, inclusive, com a endometriose. E a endometriose é uma doença que, eu estava lendo esses dias, que o diagnóstico demora muitas vezes anos, né? Até você, de fato, você conseguir ter esse diagnóstico. Exatamente. A endometriose, ela é uma doença crônica, é uma doença que ainda não se tem cura, mas ela se tem controle e tratamento. Só que muitas vezes... Muitas também por conta desse pensamento antigo e atrasado de que tudo bem, é normal você sentir dor. Quando você casar, passa. Quando você tiver filho, passa. Quando você ficar mais velha, na menopausa, acabou. Por que a gente tem que sofrer tanto né? nesse período? Tem uma média, um estudo que fala que o primeiro diagnóstico de endometriose, a partir do primeiro sintoma, levam-se 7 anos. Nossa, que coisa louca. 7 anos. Então, a endometriose, o que ela é? Por falar assim. Perfeito. Ela é a queda de células sanguíneas durante a menstruação, de células do endométrio, fora da cavidade uterina. Como é que isso acontece? Quando eu tenho uma contração do útero, a cólica, a maior parte desse endométrio descamado, do sangue menstrual, ele vai descer através do colo uterino. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho 2 trompas, a maioria das vezes pérvias, ou seja, vai sair também por conta da pressão, cai também um pouquinho dessas células sanguíneas de endométrio do lado de fora. Se a paciente já tem predisposição genética, se ela já tem uma predisposição também da questão alimentar, se o corpo já está todo inflamado, se ela já tem alguma outra doença autoimune, por exemplo, é muito mais fácil do corpo dela entender que aquelas células sanguíneas ali são ruins e ele mesmo se ataca. Então, a endometriose ela é um tecido muito inflamado. Eu gosto de falar que é como se fosse uma cola. E com o passar do tempo, com o atraso do diagnóstico, com as medicações erradas, com a alimentação errada, falta de atividade física, um estresse absurdo, a gente tem essa cola ficando cada vez pior. Então, eu posso colar intestino no ovário, um ovário no outro, os ovários, essa parte toda ficar completamente aderida. A parte da bexiga também, ela pode se aderir ao útero. Então, em casos muito graves, eu fico com uma pelve congelada. É um bloco inteiro que você não sabe para onde vai, nem para onde vem e tem que sair explorando através de cirurgias especializadas para isso. Muitas vezes a cirurgia robótica está sendo muito utilizada para tratar esses casos, mas é um dos tipos de tratamento. A endometriose, inclusive, a gente tem desde fazer o fitoterápico até o cirúrgico, sendo que nenhum deles se anulam. Eu posso indicar a cirurgia para um caso mais grave logo de cara, mas eu vou conseguir tratar a paciente com o fitoterápico, com uma hormonioterapia. Eu vou conseguir tratar a paciente através de nutricionistas também especializados em dor crônica, especializados na saúde da mulher, fisioterapia pélvica, o educador físico. Então, é uma gama de profissionais para tratar uma paciente. E, às vezes, até o urologista e o proctologista vão estar ali juntos, porque existem alguns casos graves que a paciente precisa fazer, inclusive, colostomia, bolsa de colostomia, por conta da invasão endometrial. Existem alguns casos que a doença ela é uma doença benigna, ela não vai se transformar num câncer,
mas a ação dela, o comportamento dela é como se fosse uma doença maligna, se a gente não tiver um tratamento. Por isso que a investigação, ela tem que ser o mais precoce possível. E a queixa da paciente, a gente tem que levar em consideração. Chegou para mim, no meu consultório, com uma queixa de dor, eu sempre vou investigar. Não interessa. A gente vai descartar sempre o pior. Sim. E não necessariamente ele não está lá, porque às vezes, pelo método diagnóstico, ele não foi identificado. E aí, com o passar do tempo, a gente vai acompanhando, vai vendo a evolução dessa dor, porque ela nunca começa como uma dor diária. Ela começa, muitas vezes, como uma dor intensa no primeiro dia da menstruação. E aí, com o passar do tempo, ela vai evoluindo, vai ficando durante todos os dias menstruais, vai evoluindo para uma dor no ato sexual, uma dor pós-ato sexual também, evolui como uma dor diária, dor ao evacuar, dor ao urinar, inclusive com saída de sangue, né? Então, existem casos e casos que a gente precisa avaliar e são muitos sintomas para uma doença que é única. Então, eu vou estar aqui, né, o que aconteceu comigo rapidamente, só para que as pessoas possam compreender. Chegou um momento que eu acordava e dormia com a dor todos os dias. E existe um exame específico que dá para você detectar, né? Na verdade, nem só um, tá? São pelo menos 2 exames. 3. O primeiro deles está o exame físico no consultório. Tá. Então, pacientes que têm dor, eu sempre investigo, eu faço um toque vaginal. Claro, se puder ser feito esse toque vaginal, se a paciente já tiver tido relações sexuais e se ela permitir também, porque não é uma coisa muito confortável, é um exame um pouco mais invasivo. De método de imagem, a gente tem uma correlação muito boa entre ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, mas isso são feitos com médicos específicos já bem treinados, com esse olhar para esse exame, e a ressonância magnética de pelve com contraste para pesquisa de endometriose, porque também não é qualquer ressonância magnética com contraste. Muitas vezes eu recebo alguns exames que são laudados que eu não concordo, porque meu exame físico está de um jeito e o laudo está de outro. Eu peço para dar uma olhada de novo. E a gente vai treinando. Por isso que não é tão simples assim. Não é tão simples, né? Não é tão simples. E na rede pública, não sei se você sabe me dizer, não sei se você trabalha na rede pública, esses exames, eles são feitos? Eles são feitos. Eu vim de uma escola, eu fiz residência aqui em Brasília, e no hospital que eu fiz residência, a gente tinha um ambulatório de endometriose lá. Inclusive chefiado por um médico da reprodução humana, né? Então, a gente conseguia dar seguimento, pelo menos o mínimo, à porta de entrada para essas pacientes. Então, a gente tem disponível na rede pública o exame da ressonância magnética, né? Da ultrassonografia não tem, mas da ressonância magnética com contraste a gente tem sim, inclusive em laboratórios muito bons e que a gente consegue fazer esse diagnóstico, encaminhar paciente para cirurgia, fazer uma hormonioterapia, avaliar se a paciente consegue fazer, inclusive, o uso de chás para amenizar a dor, se for um caso mais inicial. Avaliar se a paciente quer engravidar ou não, porque isso também é um fator de infertilidade. Às vezes, a gente tem focos de endometriose que não são doloridos, né? Eles não doem tanto, a paciente, a resistência da dor dela é um pouco maior, mas a queixa dela é infertilidade. E a gente também pesquisa endometriose. E o tratamento, você já explicou aí que pode ser a cirurgia, mas em casos não cirúrgicos, como é que são esses tratamentos? Você já explicou também que podem ser fitoterápicos e tal. Tem medicações específicas para a endometriose? Existem medicações melhores que a gente pode usar uma em detrimento da outra. Por exemplo, as medicações hormonais. Hoje, os protocolos internacionais de endometriose, eles recomendam o uso do DIU hormonal para tratamento de endometriose como primeira escolha. A gente também pode usar alguns hormônios sublinguais associados. Caso a paciente não consiga colocar, estamos falando de rede pública que não tem disponível esse método hormonal, que a gente tem maior quantidade, o método do DIU de cobre, que para endometriose é completamente contraindicado, porque pode aumentar, é um paciente já muito sensível, ele pode aumentar a dor. A gente tem a opção das medicações via orais, que são hormônios de progesterona. Não se pode usar, não é condenável, mas não é legal usar medicações que são combinadas com estrogênio e progesterona. Essas medicações mais
né, só de progesterona, que a gente fala mais simples, é a famosa mini pílula. Só que é uma específica, é uma molécula chamada drosperinona, que a gente consegue fazer um controle, um bloqueio bom de estrogênio, mas não é todo mundo que se adapta. Sim. Desculpa, e a interrupção da menstruação, ela é indicada ou não necessariamente? Em alguns casos, sim. Uhum. Outros casos, a paciente não quer ou não tem necessidade disso. Uhum. Quando não tem necessidade, quando a dor ela ainda é suportável e a paciente não quer. Eu nunca falo que existe uma coisa, não é receita de bolo, tratamento para endometriose. O bloqueio hormonal, ele é muito indicado para, principalmente, as pacientes que têm muita dor, que é uma dor já incapacitante, é essa dor que ela afasta do trabalho, que ela não consegue estudar, às vezes vem acompanhada com um sangramento muito intenso, que torna constrangedor no trabalho, às vezes, né, suja roupa, o ambiente mesmo fica muito, né, ruim para aquela mulher, e aí, às vezes, o bloqueio hormonal, ele é muito interessante. Às vezes, esse bloqueio hormonal também é interessante para quando a paciente vai operar, para a gente não ter a interrupção, né, o sangramento ali naquele período operatório, para diminuir também um pouquinho dessa inflamação. E o tratamento hormonal, ele é muito bom porque ele atrasa um pouquinho a evolução da doença. Sim. Ela não congela esses focos, como se acreditava antigamente, mas ela atrasa um pouquinho. Então, ela anda um pouquinho mais devagar e a gente ganha tempo. Ganha tempo para a paciente alterar o estilo de vida, começar a adequar a alimentação, começar a fazer uma atividade física um pouco mais regular, associado também à psicoterapia, porque lidar com dor crônica não é fácil. Sim. Você já acorda estressada, seu dia ele é outro se você já acorda com dor, né? Então, a gente tem que dar tempo para essa mulher, para ela conseguir viver, né? A endometriose, ela deixa de viver e ela puxa você muito para a realidade. Eu preciso olhar e às vezes não dá tempo de olhar. Então, às vezes a gente faz essa opção, mesmo que seja momentânea, do bloqueio hormonal para dar tempo. Maravilha. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a possibilidade de afastamento do trabalho em casos de sintomas menstruais graves e a saúde da mulher como um todo. A nossa entrevistada é a ginecologista, a doutora Mariana Mendes. Doutora, vamos falar um pouco sobre a menopausa, né? A tão temida menopausa. É para ser temida mesmo? Não, não é, não é. Não tema a menopausa, porque às vezes os sintomas podem aparecer muito mais intensos, né? O que é a menopausa? Ela não passa, ela é um período para o resto da vida, o que passam são os sintomas. Então, a gente faz o diagnóstico de menopausa a partir de um ano inteiro, sem haver nenhum ciclo menstrual. Normalmente, isso acontece entre a idade de 45 até 55 anos, sendo que quando acontece antes, é uma menopausa precoce, a gente precisa ficar de olho, muito de olho, porque os sintomas tendem a ser muito mais intensos. E acima de 55 anos, uma menopausa mais tardia, que tende a não ter sintomas tão grandes, mas isso também depende de cada paciente, né? Os sintomas, normalmente, que a gente sente na menopausa, isso sem falar de pacientes que fazem bloqueio hormonal, tá? A gente está falando de pacientes que menstruam normalmente sem efeito hormonal nenhum. Então, a gente tem o famoso calorão, que acontece à noite, que são os fogachos noturnos. Eles tendem a acordar, a paciente fica com aquele calor, aquela sudorese intensa, atrapalha sono, então a insônia também é um dos sintomas. Eu tenho uma diminuição da libido, mas é uma diminuição que ela pode ser causa e consequência. Ela pode ser consequência de um ressecamento vaginal, que a gente percebe ali, ou às vezes no exame físico, a mesma paciente fala que está incomodando muito numa relação sexual. Aí sente dor e, consequentemente, não vai querer ter a relação. Não vai querer, porque você vai lembrar daquilo ali e falar, nossa, que horror, eu não quero, vamos fazer qualquer outra coisa, né? E aí, quando a gente chega com uma paciente assim, que às vezes queixa de incontinência urinária, que às vezes queixa-se que o sangramento também está muito irregular, é uma paciente no climatério. Sim. Se a menstruação ainda não parou, é o climatério. Ele pode aparecer 2 anos antes, numa média, né, de 2 anos antes da parada total da menstruação, e pode continuar também. Eu tenho pacientes que nunca tiveram sintomas de climatério, e tenho pacientes de 80 anos que ainda têm. Então, acontece de tudo. O universo feminino, ele é muito amplo, não existe regra, mas a gente tem mais ou menos ali uma idade que normalmente tende a acabarem.
Normalmente 2 a 3 anos depois desse período de menopausa, né, desse marco, eles tendem a dar uma boa aliviada e, se continuarem, são alguns resquícios que a gente vai conseguindo arrumar a casa depois. E para finalizar, a reposição hormonal, ela é sempre indicada? Não, não necessariamente, tá? Primeiro, a paciente tem que querer fazer a reposição hormonal e, segundo, tem que poder. Né? Alguns casos mais clássicos que não podem são pacientes, a reposição hormonal não fitoterápica, mas a hormonal sintética, a paciente não pode ter histórico grande familiar de câncer de mama, nem ter tido câncer de mama também, né? Ou eu tenho algumas outras doenças, interações medicamentosas que não podem ser usadas, tal uma medicação ou outra, né? Mas normalmente é igual a endometriose, ela tem desde o fitoterápico até o mais sintético. Para a menopausa funciona da mesma forma. A gente pode, inclusive, não fazer nada até entrar com a dose mais alta do hormonal e pode ir ou escalonando ou decrescendo essa dose até tirar. Vai depender dos sintomas? Depende dos sintomas e da vontade da paciente também. Muitas vezes a gente mantém essa reposição hormonal de 10 a 20 anos e a gente tem até 10 anos do período de menopausa para a gente poder entrar, que a gente chama de janela de oportunidade, para poder começar uma medicação hormonal. O fitoterápico, ele pode ser usado desde a fase do climatério até o finalzinho, e isso tudo vai depender também. Fitoterápico não é só plantinha, fitoterápico também interagem com o nosso corpo. Não são hormônios da planta, mas são medicações que fazem efeitos hormonais. Então, a gente também tem que tomar cuidado, existem doses seguras para isso. Não adianta tomar o remédio que a sua amiga tomou, que não vai funcionar. Às vezes funciona, mas pode causar algum problema e é importante verificar. É sempre importante procurar o médico, né, que é quem entende, né, estudou para isso e é quem entende para isso. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, adorei nossa foi conversa, maravilhoso, viu? Gostei demais. Muito obrigada. O Band Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília, no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia, aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.